Sistema de transporte sobre trilhos, como é que funciona essa automação aí? Nesse mercado, nesse tipo de sistema, a gente pode fazer uma grande divisão, uma primeira divisão em duas verticais. Uma é relacionada à sinalização, né, que é o controle dos trens, né, e equipamentos de via, né, dessas linhas, seja tanto de metrô quanto de trem, né. E uma outra vertical que trata de supervisão e controle e automatismo de toda a infraestrutura que envolve as estações, os centros de controle operacional, o CCO, envolve as subestações de energia, as rotas de emergência, as saídas de emergência, postos de ventilação. Então, acho que o foco aqui do nosso bate-papo hoje é falar um pouquinho mais dessa vertical, que trata de infraestrutura, que trata de supervisão, gerenciamento de alarmes, de ocorrências, os dados operacionais da gestão da operação, né? Exato. Eu acho que quando você falou da sinalização, né, até para ficar ainda mais claro, não sei quem está assistindo muitas vezes não tem essa dimensão, né? Quer dizer, o controle da via normalmente é fornecido, é um sistema especialista, né? Não é um SCADA, como a gente está falando, do lado do CCO, né? Ou do centro de operação. Até envolve, né? Me perdoe, Gustavo, mas até envolve um sistema SCADA, né? Mas é Sim. muito mais do que isso, né? É um SDCD, eventualmente, é um sistema... Envolve eu chamei de especialista, mas né? você tem um sistema vital. Homologação, Né? Exatamente. Então esse tipo de... Não é o assunto aqui hoje, mas assim, ele vai ser... Eventualmente vai fornecer dados para a gente. Exatamente. Então, em alguns pontos a gente vai ter uma interface com ele interface para receber. E acho que dentro da pergunta que o Samir fez, né, acho que a primeira, quando você falou dos desafios e dessa separação, eu queria primeiro agradecer de estar aqui, né, trocando essa ideia com você. Em detalhe, a gente está, não sei se vocês perceberam que está diferente aqui o cenário, porque a gente está no escritório da Azul, né? Hoje. Então, além dessa participação, o Mário ainda cedeu um espaço aqui para a gente para poder fazer esse evento. E a gente está contar um pouquinho da história, né, Mário? Eu acho que a gente não pode esquecer o quanto a gente ralou, vamos chamar assim, né? Desde os primeiros projetos, né? Então a Elipse ela tem uma história muito grande dentro dessa área, né? E o Mário, praticamente a gente conviveu todo esse tempo. Então lá em 2002, vamos pensar 20 anos atrás, a gente começou a estudar a especificação da linha amarela, por exemplo, aqui do metrô de São Paulo, né? Para quem não é daqui de São Paulo, a gente tem que, né, que é a linha que na época era a mais nova, né? Que é a primeira linha que foi concedida. Então a gente tem características diferentes e a gente tem que enxergar esse histórico porque o mundo em tecnologia muda todo o tempo, né? E a gente pega uma especificação dessa em 2002 e a linha vai, depois de 10 anos talvez, os equipamentos começam a ser implantados. Então, pelo menos 10 anos, né? Até hoje a gente tem coisas chegando na linha amarela, novas estações, como exemplo, né? Mas poderia ser qualquer outra linha. Então, acho que eu contar um pouquinho dessa história, Mário, né, a gente estava falando aqui um pouco antes, né? Quer dizer, a escada rolante não tinha porta de comunicação, né? Sim. Hoje em dia todas vêm com cabo com ponto de comunicação. Então, como é que é isso? Conta um pouquinho aí pra gente dessa experiência. Como o Gustavo falou, a gente vem vivenciando uma transição muito, muito grande, né, de infraestrutura. Isso passa por equipamentos, né, pela modernização de equipamentos, pela modernização da rede de comunicação, né? Nas últimas décadas a gente vivenciou uma transformação assim exponencial de como a gente pode interagir com máquinas, equipamentos e sistemas, né? Então isso é um desafio, né? Era um desafio no início desse projeto da linha 4, né? Que a gente participou. E através desse projeto a gente conseguiu colocar em prática alguns requisitos que são particulares do mercado de transportes. Então,
para a gente poder dar um exemplo assim, uma estação, você pensa numa estação Você chega na metrô. estação com seu bilhete, né? Vamos ver o que Sim. acontece nesse meio Exato. tempo. Só que quando você chega na estação que abre, sei lá, 4 da manhã, aqui em São Paulo, 4h30, né? 4h30, já tem coisa acontecendo antes. Exato. Para a gente ter uma infraestrutura disponível para o usuário, muita coisa aconteceu durante a madrugada. Sim. Né? E bem antes da operação, a gente tem toda uma movimentação operacional daquela linha, né? Para que as subestações sejam energizadas, né? A movimentação dos trens possa usufruir dessa infraestrutura de energia, né? E as estações tenham o seu cenário operacional de início de operação comercial. Como o Gustavo falou, quando o usuário se aproxima de um bloqueio, né? Hoje já está num cenário melhor, com o QR Code. Não é mais o bilhetinho de exato. antigamente. O Edmondson, né? O famoso Edmondson. Mas hoje em dia, quando a gente chega numa estação, talvez muitos, né, dos que estejam assistindo a gente não fazem ideia de tudo que envolve aquela operação, né? Então ali a gente já tem toda a alimentação elétrica da via totalmente operacional, né? Ininterrupta, né? Toda a alimentação da estação, que envolve a disponibilização de elevadores para portadores de deficiência, escadas rolantes, sistema de iluminação, né? Que nas estações... E para cada estação tem um cenário, né? Que ele falou, quantas escadas estão descendo, Exato. quantas estão subindo, quantas catracas estão para entrar, Exatamente. e isso muda conforme o dia. Conforme o dia, conforme o horário. Existe um horário de pico, né? Para cada trecho da linha. Né? Então, esses estudos, né? Que são feitos para cada momento, né? De cada linha, eles são aplicados, esses set points, vamos dizer assim, né? Eles são aplicados nos sistemas para que a estação que possui, por exemplo, 10 bloqueios, que ela saiba operar os bloqueios em função daquele horário, da carga de passageiros daquela estação naquele horário. E isso que você está falando, Mário, assim, eu faço um paralelo assim, falando como usuário, se eu entrar na linha amarela hoje, entrar na linha azul, eu não sei como é que é essa diferença hoje, mas eu lembro que quando a linha amarela foi implantada, ela representava uma grande mudança em comparação às linhas que a gente tinha já implantadas. Acho que até a tecnologia dos trens, né, que a gente não vai discutir aqui, mas a questão da porta de plataforma, como é que a gente... Muitas coisas que a gente... Hoje a gente chega na plataforma, tem até uma coisa que você sempre observa, né? Você fala, cara, eu consigo chegar lá e eu olho... Ele me fala, o trem que está chegando, qual é o vagão que está mais ocupado, menos ocupado, para eu poder escolher onde que eu vou entrar eventualmente. Então tem informações ali que não se tinha nas outras linhas que já existiam. Existem a própria porta ali na plataforma que impede, por exemplo, antes da gente começar o evento, estava até falando para vocês, né, quando eu estudava, na minha época de colégio, todo santo dia quem usava metrô chegava no Senai lá falando assim, poxa, hoje eu atrasei um pouquinho porque o usuário na linha na estação tal. Então era uma coisa muito comum. Todo dia tinha isso, né? E aí você já tem um impeditivo ali, que é aquela porta da plataforma, né? Sim. Então tem uma série de novidades que surgiram com a implantação dessa linha e que a gente olha e fala, cara, por exemplo, você falou da questão de horários de pico de cada trecho da linha, existem programações para isso. Então hoje, o que eventualmente nos sistemas mais antigos era feito por pessoas que tinham que atuar ali para poder atender um show que vai ter próximo de uma estação X, por exemplo, vai ter eventos especiais na cidade, eventos especiais e tudo. E aí hoje entendo que, por exemplo, na linha 4 é tudo feito por programação de sistemas, né? Sim. Até Samir, aproveitando o que você está falando, seria legal explicar um pouquinho o sistêmico, né? A gente está falando da linha específica, mas talvez isso valha para todas, né? Porque quando
eu trabalhei nesse projeto também, né? Sim, claro. Também tenho um pouquinho da lembrança aí de como que foi feito. E a gente, quando a gente olha, né, você dividiu nos primeiro bloco, né, do centro de controle da operação e da sinalização. Sim. Dentro desse cara a gente tem um monte de subsistemas que a gente chama, né? Então a gente olha para o sistema de controle local, que é o da estação, o CCO, que é o sistema de controle lá centralizado, né? Sim. E a parte de energia, né? Então, quando você separou isso. É legal falar para as pessoas, né, que a Ellipse está presente nesses 3 e mais outros ainda subsistemas, né, que a gente foi desenvolvendo junto. Claro que muito em função da engenharia aplicada com o conhecimento, no caso aqui da Azurra, né, com o Mário e com a equipe, mas também com outras empresas e com outros sistemas que foram desenvolvidos, né? Então, acho que é legal contar um pouquinho dessa também, para o pessoal entender, quer dizer, não é a linha amarela, né? O software que a gente está aplicando, que é da Ellipse, ele permitiu e ele é flexível o suficiente para se adequar tanto ao antigo, né? Porque a gente tem linhas que a gente está convivendo com sistemas de 30 anos, talvez, para ser bonzinho, né? Para ser bonzinho, uns 30 anos. E sistemas novos, né? Que até num gancho que a gente teve da semana passada, né, do mês passado, né, com o outro Ellipsecast, né, do IoT. Falou sobre IoT. Quer dizer, você tem um monte de equipamento chegando. Talvez ainda não seja realidade aqui, o Mário pode depois ajudar a gente a responder, mas tá aí, cara. Sim. Né? Então, como é que a gente vai... E aí entra a nossa flexibilidade. A Ellipse tem uma expertise muito grande, tem produtos bastante robustos, tanto para o centro de controle, quanto para uma subestação, né, que também é crítico, mas para todo um sistema que engloba, talvez, uma dezena de subsistemas, mais por aí. Né? Por baixo. Por baixo. Então... E essa mudança, assim, porque é justamente isso que você falou, né, Gustavo? Essa de um sistema tão antigo, né, para esse sistema, a gente falou, ok, são sistemas da Ellipse, mas são sistemas que têm uma certa, entre aspas, uma inteligência embarcada, que permitem que você implemente algo automatizado, né? Sim. E como é que é como é que é encarado nessa área, né? Nesse tipo de sistema? Como é que é encarada essa evolução? Assim, é tranquilo? O pessoal tem muita resistência, assim, porque é claro que, obviamente, tem a resistência, mas você tem coisa uma que não tem pra onde fugir. Né? Exatamente, que é a necessidade do processo. Sim. Pô, você está mexendo com pessoas ali, qual é o risco que isso representa? Como é que funciona isso? Sim. Todas as especificações técnicas estão baseadas, primeiro, numa confiabilidade muito alta, né, para o sistema. A gente tem redundância em a maioria dos sistemas críticos que a gente tem nesse meio, né, ela envolve um cuidado para que a gente tenha o acesso à informação garantido, na maioria, principalmente no período operacional, né, no horário operacional, que é o horário que serão medidos indicadores de operação, indicadores de manutenção. Isso num mundo onde a gente vive com concessão, né, é o modelo do Brasil, o modelo que a gente tem aqui em São Paulo. A gente talvez seja um caminho sem volta, né? Sim. Eu pelo menos faço essa leitura de que esses modelos de concessão exigem que a gente tenha um monitoramento muito detalhado das informações operacionais da linha. Então, isso exige que os sistemas que cuidam de cada disciplina tenham acesso à informação em tempo real, né, e numa profundidade suficiente para que façam, para que a gente tenha todo o histórico operacional da linha, das ocorrências, das eventuais falhas, todo o dia a dia da estação, né, e da linha. Porque uma estação dessa, até para o pessoal que está nos ouvindo, né, que está acostumado o linguajar, aplicações, né, com o linguajar da Ellipse, né, a gente está falando de variáveis, tags, CLPs, drivers, né. Eu lembro da estação Butantã, acho que está perto de 20 mil variáveis, né, monitoradas, que é uma estação que tem não é só a estação, né, tem o terminal de ônibus, então você tem é um prédio, né? Eu estou fazendo uma automação predial, além de todo o resto que a gente já falou aqui.
Então, você tem alguma ideia, alguma coisa, números de referência, Sim. como que funciona? Isso mostra quanto que a gente evoluiu, né? Sim. Em termos de automatismo, né? Nesse tipo de aplicação. Um exemplo aqui rápido é o sistema de energia. Anteriormente a gente tinha a supervisão e o controle do sistema de energia de forma discreta, né? E algumas variáveis analógicas ali para monitorar nível de tensão, nível de corrente. Hoje em dia, a interface com os equipamentos mudou totalmente. Hoje então, já é 61850, já é uma realidade nas subestações? A linha 4 ainda tem uma rede DNP, Tá. né? Mas já é comunicação. Então a gente tem acesso à informação detalhada de cada relé de proteção. Perfeito. De cada anunciador de alarme. Antes a gente tinha lá, ligou, desligou, né? Exato, a informação resumida. Isso faz com que a capacidade do sistema que vai centralizar essa informação cresça exponencialmente. Então, a gente tem... As possibilidades, você falando, do que pode ser implementado. Sim. Então, esse crescimento é muito interessante, né? Porque a gente tem mais dados e a gente vai ter que trabalhar muito melhor esses dados, que a gente vai puxar esse assunto daqui a pouco. Mas a gente vai ter que trabalhar muito melhor esse dado para conseguir fazer alguma coisa. Né? Para o pessoal, a gente falou da chegada na estação, né? Eu vou retomar esse assunto, né? Eu chego lá com o meu bilhete, agora sou estudante, né? Chego lá com o meu bilhete de estudante, ou meu bilhete único, ou mesmo que eu comprei lá na hora, e eu vou lá. No final do dia vai ter lá o relatório, quantos de cada tipo passou na catraca. Sim, exato. A gente tem um histórico detalhado de quantos passageiros entraram e saíram da estação, quantos passageiros utilizaram um determinado tipo de bilhete, como que foi a passagem pela catraca, né, pelo bloqueio, né, e tudo isso é armazenado num grande banco de dados, né, e é utilizado inclusive para auditoria, mas mais que isso, depois de vamos imaginar um cenário que a gente inicia uma operação comercial de uma linha nova, com estudos, né, de previsão de fluxo, de matriz origem e destino, olha, daqui tantos por cento de passageiros eles vão entrar aqui e desembarcar em outra estação. Isso é um estudo preliminar. Perfeito. Né? Depois de algum tempo, a gente passa a contar... E fica mais assertivo, né? Porque você tem o dado real do que está acontecendo. De certa forma, a gente pode dizer que é um analytics ali. Sim, porque a gente tem dados reais. Perfeito. De como se comportou o passageiro que entrou na estação, por exemplo, Faria Lima, e dá para confrontar com o que estava previsto e o que foi realizado. Isso... Até para concessão, né? Porque ele paga, quando ele vai comprar uma concessão, ele já sabe mais ou menos qual que é o fluxo que tem lá. Exatamente. E isso com certeza tem um valor muito grande. Né? A gente começa a ter parâmetros reais, né? Para fazer algum ajuste no que foi desenhado inicialmente, né? E acredito até no fluxo de trens, né? Que aí é o outro sistema. Exatamente. Comunicar o outro sistema de que, olha, eu vou diminuir o intervalo entre trens porque eu tenho um volume de gente entrando maior do que eu tinha planejado para isso. Mas isso aí, de certa forma, ele está medindo em tempo real, né? Em tempo real, tudo em tempo real. E o que é legal também nessa parte do Analytics é ele começar a aprender e começar a prever muito melhor, né? E vamos dizer assim, obviamente que a gente vê que ocorrem problemas, como em vários sistemas, aí no metrô, por exemplo, porém a gente fala, cara... Ele começar a posicionar, por exemplo, você falou dos bloqueios, direção que a escada rolante está, se está subindo, se está descendo, quantas estão subindo e descendo, para justamente visando o fluxo que ele prevê de acordo com as variáveis que ele tem. Né? E às vezes ele faz isso antes de existir esse fluxo que você falou. E isso é que eu acho interessante. Né? Então, se tiver tudo dentro da conformidade... ele deve funcionar cada vez melhor, né? Eu acho também que tem outras coisas que a gente viu acontecer, né, Mário, nesse período, que a operação da estação, né? A gente estava comparando, né? Eu tenho predial, então eu tenho o conforto térmico, né? O ar-condicionado, etc., iluminação, eu tenho o sistema multimídia que vai dar os anúncios, toda aquela coisa que acontece e as pessoas, né? Para quem chega numa estação dessa, né, e nunca viu, tem
uma sala de vidro ali perto da catraca, onde tem alguém cuidando de uma parte desse sistema. A SSO. Que a gente chama de sistema de controle local, lá o SCL, né? Ele está rodando ali. Mas tem alguém dando um comando também lá no centro de controle operacional. Isso. Que vai... então, sistemicamente falando, né? Olhando como a arquitetura foi pensada, eu tenho um sistema local que vai ler um dado em tempo real e eventualmente dar um comando. Eu tenho um outro sistema que está lá no centro de controle e que vai centralizar dados de todas as estações. Sim. Né? Que ele tem uma abrangência da linha, né? geral da linha e que toda. Envolve não só estações, mas subestações, o pátio. Né? Perfeito, porque tem manobra, Exatamente. Você tem manutenção, eventualmente, né? O sistema de manutenção dos trens. Então, quando a gente vai olhando esses subsistemas, a gente vê que tem um conjunto de coisas aí e que a gente pode fazer, né? Então, o legal de usar, no nosso caso aqui, né, falando do Ellipse, a gente usa o Ellipse Power lá na parte de subestação, que está integrado com o sistema do CCO, quer dizer, eu consigo comparar o consumo de energia ou o uso da energia, né, essa questão do trem, né? Quantos trens estão na linha? Será que a minha subestação vai ser suficiente, ou a energia que eu estou fornecendo nesse momento é suficiente para essa quantidade de trem? Então tem um conjunto de coisas que a gente consegue correlacionar que vai fazendo, né? Eu conheço um projeto que foi feito, por exemplo, dessas portas de plataforma, que ela tem um tempo comum de fechamento da porta e que em algum momento ela começa a aumentar esse tempo de abertura ou de fechamento, e aí o cara começa, como o Samir falou, fazer uma análise disso para predizer quando que aquela porta pode falhar. Sim. E evitar que isso aconteça. Então, já é um analytics um pouco mais direcionado para outro tipo de uso, né? E aí, como que é isso? Também tem bastante coisa? Existe um sistema de apoio à manutenção, né? Que ele é responsável por coletar todas as informações de falhas, né? E até estados, né? Para que se faça uma análise de quais equipamentos estão próximos de vida útil, da sua vida útil. Certo. Existe uma análise que esse sistema faz para avaliar quais foram as principais falhas que ocorreram num determinado equipamento. Então isso mostra uma tendência, por exemplo, que se eu tive um problema recorrente num determinado equipamento, aquilo não é pontual, né? Aquilo, se eu tenho os mesmos equipamentos aplicados em outros locais técnicos, e aquilo não acontece? Aquilo vai acontecer, né? Então isso mostra assim que dá para fazer uma previsibilidade daquele tratamento que tem que ser adequado àquele tipo de falha, né? Voltando um pouquinho à divisão dos subsistemas, Gustavo, esses 3 grandes subsistemas, né, que a gente tem um sistema no centro de controle que tem uma abrangência da linha completa, né? E um sistema local que cuida da estação a nível de SSO, né? Que é da sala que controla e supervisiona todos os sistemas e equipamentos da estação. E destaca-se que é bem como você falou, né? É tão crítico que tudo tem que ter redundância. Exatamente. Né? E existe uma interação muito grande entre eles, porque esses 3 grandes sistemas, eles trabalham uma hierarquia de comando. Então, existe toda uma lógica para que quando o comando é realizado localmente, né, tem que ser gerenciado essa... Quem é o dono do comando, né? Quem é o responsável. Mas aí o que você está dizendo é que tanto localmente quanto lá no CCO, eu posso dar um comando. Exato. Porém, existe uma hierarquia para que Existe uma hierarquia que não dê passa comando por autorização de supervisor de centro de controle, por exemplo. Certo. Né? Que passa por automatismo na subestação, no caso de energia. Né? No caso de troca de prioridade de comando entre estação e centro de controle, que é o que abrange a maioria dos outros sistemas e equipamentos, existe uma hierarquia pré-definida, ou seja, parte dos sistemas, a hierarquia de comando é do centro de controle. Por quê? Porque quem normalmente faz a interação com o equipamento ou sistema é o centro de controle. Ele que, vamos dar um exemplo, ele que energiza
A linha. A linha, De certa antes forma, do início da operação ele comercial. ele tem uma hierarquia maior em comandos com recursos que tem a ver com a linha toda. Isso. Mas se eu Entendi. quiser mudar a iluminação da estação, eventualmente poderia ser local. Exatamente. E isso passa por... primeiro existe uma hierarquia de comando, Perfeito. né, de quem pode comandar. Não existe, né, nesse meio, né, nesse ramo que a gente está discutindo aqui, não existe a possibilidade de comandos simultâneos. Isso é ótimo, perfeito. Né? Pra Todos não- os sistemas foram dimensionados e especificados para que não haja comando simultâneo. Perfeito, sim. Né? Então, por isso existe essa hierarquia. A outra grande vantagem de uma estrutura dessa é que a gente acaba tendo redundância, uma contingência para uma eventual falha de um subsistema. Então, Porque eu vou te dar um você tem exemplo. no CCO e você tem Exatamente. no sistema de controle local. Que fazem caminhos distintos. Isso é ótimo, né? Porque você pensa assim, localmente, já imagino que vai ter uma redundância do sistema lá. Dada essa redundância, poxa, falhou tudo. Você ainda tem o CCO, que também tem redundância, né? Exatamente. Então você tem, vamos dizer ali, 4 níveis de redundância praticamente. Sim. E uma coisa que a gente